Brian, vamos começar pela situação entre o Irã e os Estados Unidos. Essa guerra dos Estados Unidos contra o Irã. A gente tem, apesar de todas as conversas sobre um memorando de entendimento, assinado, não assinado, o Ayatollah Mojtaba Khamenei não aprovou e o Trump também não aprovou. Enfim, tem toda essa história, como já vimos em tantas outras guerras, de conversas sobre conversas. Mas enquanto tudo isso acontece, os Estados Unidos têm atacado o Irã. Fizeram isso várias vezes na última semana. E segundo relatos, houve alegações de que um drone MQ-9 Reaper estava sobrevoando o espaço aéreo iraniano. O Irã diz que derrubou o drone perto do complexo nuclear de Bushehr, enquanto o CENTCOM afirma que nada disso aconteceu. O Irã também diz que continua vendo navios de guerra e embarcações comerciais dos Estados Unidos tentando cruzar o Estreito de Hormuz sem autorização, desligando os transponders, o que obriga o Irã a disparar tiros de advertência para que eles recuem. Essa guerra parece estar realmente em andamento. Qual é a sua leitura sobre por que a situação chegou a esse ponto agora? Então, quando a gente observa o padrão dos objetivos geopolíticos dos Estados Unidos e a forma como eles tentam alcançá-los, dá para ver um certo método. Se olharmos, por exemplo, para a guerra por procuração que os Estados Unidos estão travando com a Rússia, é uma guerra em que o país atua de forma direta, em alguns aspectos, mas na prática, de maneira indireta, por meio da Ucrânia. E dá para perceber que o chamado processo de paz, na verdade, é só uma fachada. É algo que os Estados Unidos usam para esconder uma escalada, para transferir mais responsabilidades para a Europa, para preparar a própria Europa para entrar na guerra na Ucrânia contra a Rússia. E é exatamente isso que eles estão fazendo agora no Oriente Médio em relação ao Irã. Eles tentaram aquele grande movimento de tudo ou nada para tentar atingir o Irã o máximo possível, do fim de fevereiro até o fim de março. Foi uma fase de alta intensidade, mas a gente sabe que os Estados Unidos não conseguem sustentar um conflito desse nível por muito tempo. Eu não entendo porque as pessoas acham que só porque isso fracassou, eles vão simplesmente desistir. Os Estados Unidos vêm tentando derrubar o governo iraniano e todo o sistema político do país há décadas. E já passaram por várias fases em que ficaram muito focados, muito intensos e depois fracassaram. Fracassaram todas as vezes até agora. Mas eles nunca realmente desistem. Eles só interrompem essa fase da operação e começam a preparar a próxima. E é exatamente isso que estão fazendo agora em relação ao Irã, tentando derrubar o governo. Eles não desistiram disso. Sabem que vai levar tempo e exigir pressão. Não sabem exatamente quando o governo vai cair ou se vai cair. E se a gente olhar como os Estados Unidos tentaram remover outros governos que já foram alvo no passado, como na Líbia, na Síria, por décadas, dá para ver que são processos que começaram lá nos anos 70 e 80 e só agora estão se desenrolando. Então, nesse sentido, é isso que os Estados Unidos estão fazendo. Eles ainda estão travando uma guerra contra o Irã, só que bem abaixo do limite que desencadearia outra fase de operações de alta intensidade, algo que eles provavelmente querem evitar até acumularem mais armas. As pessoas falam sobre a baixa produção militar e industrial dos Estados Unidos. É baixa, sim, mas não é zero. Então, a cada mês que passa, são mais armas sendo estocadas, mesmo que seja só um pequeno número, prontas para um novo conflito em grande escala, ou até para um único ataque de grande porte. Isso é algo que a gente precisa ter em mente. E também existem objetivos mais amplos que os Estados Unidos estão tentando alcançar, e de certa forma estão alcançando, simplesmente mantendo a ameaça de uma guerra constante pairando sobre toda a região. O que você achou da forma como o Irã está lidando com isso? O Irã tem se mantido muito firme. Eles continuam consolidando o controle sobre o Estreito de Hormuz e parecem bem conscientes da falta de capacidade ou de interesse dos Estados Unidos em realmente buscar um acordo para o conflito. Um acordo que atenda não só às exigências do Irã, mas à realidade da situação.
Os Estados Unidos, como você disse, não sabem, e eu acho que isso é um mau sinal para eles. Não sabem exatamente como as coisas vão se desenrolar, ou pelo menos não têm a menor ideia. Mas mesmo assim, o governo Trump e o resto dos belicistas estão dispostos a continuar nesse caminho. Eu acho que o Irã está fazendo tudo o que pode fazer. Espero que o povo em Teherã entenda que não há possibilidade de paz com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão parar o que vem fazendo há décadas. E independentemente de quem tenha sido presidente ou de quem tenha controlado o Congresso, o país nunca deixou de buscar a primazia global, em nenhum momento em toda a sua história como nação. E não vai parar agora, só porque essa grande tentativa de derrubar o governo iraniano fracassou. E de outras formas, e a gente vai falar sobre os objetivos mais amplos um pouco mais adiante, talvez, eles estão, na verdade, conseguindo avançar nesses objetivos. Então, espero que em Teherã eles entendam que isso não é uma possibilidade. Eles estão ganhando tempo. Assim como os Estados Unidos estão repondo suas armas e munições e reorganizando suas forças militares, certamente o Irã está aproveitando esse tempo para fazer o mesmo e se preparar para o que quer que os Estados Unidos joguem contra ele em seguida: controlar o Estreito de Hormuz. Isso cria um precedente. Tira dos Estados Unidos essa ilusão de ser todo-poderoso, de poder fazer o que quiser, onde quiser. O Irã está mostrando para o mundo inteiro que fechou o Estreito de Hormuz. Não exatamente fechou, mas está controlando o que pode passar e o que não pode. E não há muito que os Estados Unidos possam realmente fazer a respeito, porque se eles enviarem navios para tentar abrir a passagem ou escoltar embarcações por ali, quase certamente vão ser atingidos por mísseis antinavio e drones. Então, o que os Estados Unidos fizeram foi impor o próprio bloqueio. Mas, de novo, isso faz parte dos objetivos mais amplos que o país vem perseguindo e, de certa forma, acaba até cumprindo esses objetivos. Ainda assim, existe esse fator. Eles não têm controle sobre o Estreito de Hormuz, sobre o que passa por ali e o que não passa. Eu acho que é um passo importante, talvez mais simbólico do que estratégico, como alguns podem dizer, mas ainda assim é um grande acontecimento. Isso pode crescer ainda mais se o Irã conseguir fazer passar mais navios pelo Estreito de Hormuz e cobrar a taxa ambiental que eles estão impondo. Isso provavelmente vai gerar bastante receita. Mas também tem uma dinâmica interessante em relação ao Estreito de Hormuz, porque durante todo esse período, um dos motivos pelos quais os Estados Unidos, e eu sei que você quer entrar nesse ponto, Brian, tem essa estratégia de bloqueios pelo mundo todo, é que eles deixaram bem claro que querem sufocar a China. Só que o curioso é o que vem acontecendo no Estreito de Hormuz. Os petroleiros chineses têm fornecido petróleo ao Irã o tempo todo, até mesmo nos momentos de maior tensão. E ainda assim, com esse bloqueio, eu acho que os Estados Unidos têm mostrado certo receio de confrontar, por exemplo, os navios chineses. Então, existe uma contradição aí. Eles claramente querem cortar o acesso, querem transformar isso num ponto de estrangulamento e talvez até tirar proveito do que o Irã está fazendo. Mas também tem o problema de que se você confronta a China por causa do comércio com o Irã, por exemplo, a compra de petróleo, você acaba trazendo a China para dentro do conflito. E a gente viu o que aconteceu na visita do Trump a Pequim. A China não demonstrou muito interesse em conversar sobre o Irã com o Trump. Então, o que você acha dessas dinâmicas? Porque, claro, os Estados Unidos querem derrubar o Irã, mas existe um cenário global que eles estão tentando afirmar. Eles estão indo atrás disso, sem dúvida. Mas há muitos fatores interessantes que influenciam como tudo isso se desenrola. Qual é a sua opinião? Sim, com certeza. Eu acho que as implicações estratégicas do Irã controlar o tráfego pelo Estreito de Hormuz vão se tornar muito mais importantes, dependendo de como esse conflito terminar.
E não estou falando de algo temporário, entre aquelas conversas de paz de fachada que os Estados Unidos fingem ter com o Irã. Estou falando de se esse conflito realmente chegar ao fim e os Estados Unidos forem deslocados da região, o que provavelmente não vai acontecer tão cedo, não tão rápido quanto muita gente espera. Isso seria um grande acontecimento, um avanço contra a primazia americana no mundo. Mas por enquanto, do jeito que as coisas estão, sim, o Irã pode controlar o tráfego pelo Estreito de Hormuz. E essa é uma carta que eles têm na mão. Agora, os Estados Unidos impuseram o seu bloqueio. Como você mencionou, os Estados Unidos não estão mirando nos petroleiros chineses. E é algo que provavelmente eles não vão querer fazer num futuro imediato. Mas talvez num futuro intermediário isso acabe acontecendo. Basta olhar para trás e pensar em como a guerra dos Estados Unidos contra a Rússia evoluiu desde 2014, quando eles derrubaram o governo ucraniano, até o ponto em que estamos agora. O próprio New York Times admite que a CIA e o exército americano, que estão realizando esses ataques com drones marítimos contra navios que transportam energia russa pelo mundo, no Mar Cáspio, no Mar Negro, na costa da África Ocidental, no Mar Mediterrâneo, se eu ainda não mencionei esse. Então isso passou de algo que nem se imaginava para uma realidade concreta. No fim das contas, é para esse caminho que eles vão seguir, no sentido de mirar no transporte marítimo chinês. Esse é o objetivo final, o grande propósito de tudo isso. Mas o que eles conseguiram até agora? Ao atacar o Irã, e o Irã reagir atingindo a infraestrutura de produção de energia dos aliados árabes dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, a quantidade total de energia exportada pela região diminuiu. A energia vinda do Irã, mesmo com navios ainda conseguindo passar pelo bloqueio imposto pelos Estados Unidos nos portos iranianos, foi reduzida. Dá para dizer que caiu talvez 20, 30, 40, até 50%. Mas ainda assim, é uma redução. Se a gente olha ao longo do tempo, dá para ver claramente, essa era a quantidade de petróleo e energia que a China recebia antes, e ela vem caindo de forma constante. Não é zero, mas continua caindo de forma constante. Agora, o ponto principal é o seguinte: a China sabia há décadas que os Estados Unidos iam fazer isso. Esse é um dos principais motivos pelos quais eles desenvolveram a iniciativa do Cinturão em Rota, com rotas terrestres que se estendem por toda a Eurásia. É por isso que investiram tanto no gasoduto Força da Sibéria, que leva energia russa para dentro da China. É por isso também que estão ampliando a capacidade e aumentando as importações da Rússia para a China e para o Cazaquistão. E construíram outros gasodutos em diferentes regiões para trazer ainda mais energia. Além disso, eles têm a maior reserva estratégica de petróleo do planeta em toda a história da humanidade. Quer dizer, você já esteve na China. Você sabe o tamanho que a China tem. Imagina o tamanho que uma reserva precisa ter para um país desse porte conseguir durar, digamos, uns 100 dias ou mais. Então foi isso que eles fizeram. E nem estou falando ainda dos veículos elétricos da China, da eletrificação do transporte e de todas as outras fontes alternativas de energia em que eles vêm trabalhando há décadas. E é por isso que os Estados Unidos se apressaram tanto nisso. Muita gente interpreta meus alertas e minha cautela em relação aos Estados Unidos como se eu estivesse dizendo que o país é imparável. Mas o que eu digo é que os Estados Unidos foram empurrados antes da hora, antes do previsto, para dentro de tudo isso. Porque existe uma janela de, no máximo, 5 a 10 anos. 10 anos no máximo, até que a China se torne energeticamente independente. E quando isso acontecer, os Estados Unidos não vão mais conseguir fazer o que estão fazendo agora. Então, eles estão acelerando esse processo. E está dando certo. Eles conseguiram reduzir drasticamente a quantidade de energia que sai do Oriente Médio e vai para a China. E agora estão forçando a China a recorrer aos seus planos de emergência. Mas tem uma coisa que eu acho importante alertar e que muita gente ainda não percebeu.
Eles também diminuíram, de forma crítica, o volume de energia que vai do Oriente Médio para o resto da Ásia. E isso é exatamente o que fizeram com a Europa, em relação à energia barata da Rússia. Agora estão fazendo a mesma coisa com a Ásia, em relação à energia que vem do Oriente Médio. Estão cortando esse fluxo. Ao mesmo tempo, passaram anos investindo em projetos de exportação de gás natural liquefeito, energia e petróleo nos Estados Unidos. Projetos que, por muito tempo, não faziam o menor sentido do ponto de vista econômico. No ano passado mesmo, eles estavam fazendo propostas e praticamente implorando para o público entender por que aquilo fazia sentido. Ficavam falando sobre vias navegáveis em disputa. E as pessoas perguntavam, que vias navegáveis em disputa? E dava quase para ver eles piscando e dizendo, calma, espera um pouco, espera 1 ou 2 anos, vocês vão entender o que a gente quer dizer com vias navegáveis em disputa. Agora, eles cortaram a Ásia do acesso confiável à energia do Oriente Médio e estão forçando esses países a assinar contratos. E os países estão assinando sim. Estão assinando com a Rússia também, tentando equilibrar as coisas. Mas isso dá aos Estados Unidos uma vantagem extra sobre todos esses países asiáticos, para tentar virá-los e transformá-los em instrumentos de pressão contra a China. Do mesmo jeito que transformaram toda a Europa em um instrumento de pressão contra a Rússia. E isso é algo que agora a gente vê saindo completamente do controle na Europa em relação à Rússia. A gente vê um pouco disso também com a Indonésia. Claro, a Indonésia tem avançado com o BRICS, mostrando um grande interesse no grupo e na desdolarização. Mas, recentemente, muita gente pensaria que nacionalizar os recursos seria um grande benefício para o país. Só que muitos apontam que o principal motivo para essa nacionalização agora é reduzir a dependência da China. E há quem veja isso como uma medida tomada sob pressão dos Estados Unidos, já que o presidente indonésio fez comentários sobre querer se aproximar do Trump, do filho dele e tudo mais. Então, acho que o seu ponto faz muito sentido e também reforça a ideia de que, como você disse, não é que os Estados Unidos sejam invencíveis, mas que em certos momentos precisam ir além do que talvez gostariam de fazer naquele instante. E parece que muito disso, em vez de sufocar diretamente a China ou o resto do mundo multipolar, especialmente esses países que já mostraram ser muito difíceis, se não impossíveis, de derrotar nesse momento, como China, Rússia e Irã, faz com que tudo o que acontece ao redor deles também seja extremamente importante. Porque o fato de esses países serem difíceis de derrubar e destruir não quer dizer que não haja impacto quando se tenta destruir o resto do mundo em volta deles, como uma forma de isolá-los. Nem sempre isso funciona. A China é muito difícil de isolar economicamente, mas isso traz consequências para o mundo. E a gente está vendo isso na economia global. É só olhar o que está acontecendo. Então, eu queria ouvir seus comentários sobre isso. A economia mundial está em uma situação crítica, em grande parte, por causa dessa chamada estratégia do Império Americano. Com certeza. Esse é um ponto muito importante que você acabou de levantar. Com certeza. O ideal para os Estados Unidos seria manter a primazia sobre o mundo, manter seus monopólios financeiros e corporativos em escala global e continuar nesse nível elevado que sustentaram por tanto tempo. Mas como foram forçados a essa posição e estão correndo para tentar conter a China antes que ela ultrapasse de forma irreversível não só os Estados Unidos, mas também os Estados Unidos e todos os seus aliados juntos, eles mudaram de estratégia. Basicamente agora é como se dissessem, se a gente não pode controlar o mundo, então é como aquele jogador que perde e não aceita a derrota num jogo de tabuleiro. Eles basicamente vão virar o tabuleiro inteiro, jogar as peças para todo lado, talvez até derrubar a mesa e bagunçar a casa toda, na esperança de que de algum jeito consigam sair como vencedores, ou pelo menos não saiam derrotados nesse jogo específico. E na verdade, o que eles estão tentando fazer é algo meio parecido com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial,
quando todos aqueles países espalhados pela Eurásia estavam em guerra uns contra os outros. As nações inteiras estando destruídas, devastadas pela guerra. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam do outro lado do planeta, separados de todo o conflito por 2 oceanos. E acabaram saindo de lá, sem dúvida nenhuma, como o país mais poderoso do mundo. E é por isso que eles tiveram aquela enorme vantagem inicial e mantiveram a liderança por tanto tempo, ao longo do século XX e do começo do XXI. E agora estão tentando fazer isso de novo. O problema é que, como muita gente já apontou, naquela época, eles tinham uma base industrial gigantesca. Tinham um sistema educacional que formava uma força de trabalho qualificada. Hoje, nada disso existe mais. Quem tem tudo isso é a China. E não há literalmente nenhuma forma possível dos Estados Unidos alcançarem a China, igualarem a China em qualquer aspecto, competirem e se manterem no mesmo nível da China. Então, o objetivo deles é, como você disse, simplesmente destruir tudo. E se você não consegue atingir a China dentro das fronteiras da China, destrua tudo ao redor dela. Dá para ver que é exatamente isso que eles vêm fazendo com a Rússia. Existe um documento inteiro da Rand Corporation, de 2019, chamado Estendendo a Rússia. Muitas das opções ali falam em desestabilizar e destruir países ao longo das fronteiras da Rússia, ou países que são importantes para ela. Eles têm exatamente o mesmo plano para a China. Foi por isso que eu entrei no campo da geopolítica, para expor a interferência dos Estados Unidos aqui no Sudeste Asiático, que é uma das principais periferias da China, a interferência americana na Tailândia. Eu cobri o protesto na Tailândia, que teve apoio dos Estados Unidos. Há uma guerra acontecendo em Mianmar. Os Estados Unidos estão apoiando militantes e grupos terroristas que lutam contra o governo central. E esses grupos atacam com frequência investimentos chineses e projetos específicos da Iniciativa do Cinturão e Rota, como o gasoduto Mianmar-China. Existem documentos de política dos Estados Unidos que literalmente dizem que poderíamos explodir o gasoduto. Essa seria uma das formas de impedir a China de contornar qualquer tipo de bloqueio que os Estados Unidos imponham no Mar do Sul da China ou no Estreito de Malaca, o que também envolve a Indonésia nessa história. No ano passado, houve protestos violentos na Indonésia com apoio dos Estados Unidos. Foi colocada muita pressão sobre o país para se aproximar um pouco mais dos Estados Unidos do que da China. E é isso que a gente vê acontecendo agora. Eu e várias outras pessoas fomos atacados por esses veículos de mídia na Indonésia, financiados pela NED e pelo Soros, porque a gente expôs isso no ano passado. Por que eles estão falando disso agora, neste ano? Muito provavelmente porque estão tentando se antecipar, difamar, atacar e silenciar quem vai expor a agitação apoiada pelos Estados Unidos na Indonésia, agora ou no futuro próximo. Então, é um processo constante que está acontecendo. No Afeganistão, a China está trabalhando com o governo local para desenvolver a economia. Eles exportam matérias-primas para a China. A China gostaria de fazer o processamento lá mesmo no Afeganistão, mas não consegue. Sabe por que não consegue? Porque os Estados Unidos estão apoiando terroristas lá, atacando o governo, atacando missões diplomáticas chinesas e cidadãos chineses que estão no país. Então, basicamente, é uma guerra suja que os Estados Unidos estão travando contra a China, de um jeito muito parecido com o que estão fazendo abertamente contra a Rússia e, claro, com a guerra de agressão que estão conduzindo contra o Irã. Eles lançaram, na prática, uma guerra total contra o multipolarismo, porque sabem que não conseguem competir nem impedir isso de outra forma, a não ser tentando destruir tudo. E o que isso significa? Significa que a grande questão agora é: o mundo multipolar consegue se construir e se organizar mais rápido do que os Estados Unidos conseguem destruir. É isso que estamos vendo neste momento. Essa é a realidade que todos nós precisamos encarar, denunciar e combater. Essa política de simplesmente destruir tudo, na esperança de que os Estados Unidos consigam se agarrar à sua primazia.
A gente tem falado bastante sobre as limitações militares dos Estados Unidos. E isso está acontecendo agora, na guerra com o Irã. A gente está vendo que essa transição para um cessar-fogo, com engajamento limitado e ataques pontuais, acontece em grande parte porque fazer algo maior teria consequências enormes para a economia e poderia esgotar ainda mais os estoques americanos, tirando recursos de outras frentes. E eu acho que parte dessa guerra prolongada mostra que China, Rússia e Irã já provaram ser países muito fortes, capazes de se defender e de ampliar suas próprias capacidades. Quer dizer, a gente viu os ataques do Irã, com mísseis, drones e tecnologia militar, tudo isso vindo do Irã. A Rússia, a gente acabou de ver a Rússia lançar mais um ataque aéreo, dessa vez contra Kiev. A gente sabe que eles estão preparados para uma guerra longa, de defesa. A China, é muito difícil atacar a China diretamente do ponto de vista militar. E a economia deles, como você mencionou, é extremamente avançada nessas áreas, o que está forçando os Estados Unidos talvez a ir além do que deveria. Mas grande parte desse mundo multipolar está conectando esses países ao resto do mundo e garantindo que, toda vez que eu vou à China, as pessoas conversem comigo o tempo todo. Sabe, é uma economia que cresce na medida em que a China quer produzir, comercializar e construir com outros países, para que as pessoas fiquem mais envolvidas, mais capazes de se desenvolver e assim possam ajudar a compensar parte dos desafios da própria economia chinesa. Um tipo de situação em que todo mundo ganha. Se a China está produzindo tudo isso, ela precisa de gente para comprar, especialmente agora que os Estados Unidos estão se sancionando e o Ocidente também, se afastando dessas oportunidades. Então é mais ou menos isso que a gente vê. Parece uma guerra longa. Mas essa guerra longa, o Irã mostrou isso, a Ucrânia também, tem vários momentos quentes ao longo do caminho. E eu não acho que nenhum desses conflitos acabou ainda. Na verdade, acho que todos esses fronts ainda devem escalar. O que você acha disso? Porque no fim das contas, está tudo interligado. Sim, quanto mais os Estados Unidos falam sobre paz, mais certo é que, na verdade, eles vão escalar o conflito. Nos documentos de política, eles literalmente têm capítulos inteiros sobre diplomacia, como se fosse algo para usar de fachada, enquanto preparam as forças e colocam o país-alvo na posição ideal para atacar e derrubar o governo. É só disso que eles falam. Não há nenhum interesse real em diplomacia. E eu não entendo por que, a essa altura, alguém ainda acredita nisso. As pessoas falam sobre possíveis acordos de paz entre os Estados Unidos e o Irã. Depois de os Estados Unidos terem usado uma diplomacia falsa, acordos de paz falsos, 2 vezes, para atacar e eliminar a liderança máxima do Irã. 2 vezes. Eles já fizeram isso 2 vezes. Então, por que as pessoas acham que, na terceira vez vai dar certo? Não, isso é um processo. É um padrão. Por favor, reconheça o padrão. Você está absolutamente certo. Eu acho que isso só vai se intensificar. Você mencionou que a China está crescendo e quer que outros países cresçam junto para que possam fazer cada vez mais negócios entre si. Eu moro na Tailândia. O maior e mais importante parceiro comercial da Tailândia é a China. E eu vi essa transição ao longo de mais de 20 anos que moro aqui. Praticamente toda a minha vida adulta, quando tudo era dominado pelos Estados Unidos. A região inteira era dominada pelos Estados Unidos. Havia pobreza e estagnação no desenvolvimento. E então, quando a China começou a crescer, veio a ascensão rápida da Tailândia, o avanço para todos na sociedade tailandesa. Desde o topo, que claro sempre viveu no luxo. Mas mesmo nos níveis mais baixos da sociedade, que é onde eu me identifico muito mais, eu vi os benefícios. Eu aproveito os benefícios de a Tailândia fazer negócios com a China. Mas o que acontece quando se destrói o fluxo de energia do Oriente Médio para a Ásia? Isso causa uma crise econômica. Ninguém duvida disso. Sim, um dos motivos é criar dependência energética desses países em relação aos Estados Unidos. A Tailândia teve que assinar um acordo com os Estados Unidos. Teve que assinar. Não tinha escolha.
Se não entra energia, seja qual for o motivo, você precisa de energia para o seu povo. Não dá para dizer, não queremos fazer negócios com os Estados Unidos. Eles também assinaram acordos com a Rússia, aliás. Não é como se dissessem, não vamos comprar energia americana, vamos deixar o povo sem energia. Isso não é realmente uma opção. Mas o outro motivo é que isso cria uma crise econômica. As pessoas têm menos dinheiro para gastar e fazem menos negócios com a China. Então volta para aquela situação em que os Estados Unidos estão sentados frente a frente com a China. Eles estão perdendo feio o jogo, e aí você simplesmente vira o tabuleiro e diz, e agora o que vocês vão fazer? Agora não tem mais ninguém para fazer negócio. É assim que a América faz negócios. Agora, se você olhar para o cenário contra a Rússia, o Irã e a China, esquece o que os Estados Unidos estão dizendo. Olhe para as ações deles. Eu venho alertando sem parar, provavelmente já umas 1000 vezes. Falei sobre o secretário de Defesa Pete Hegseth em fevereiro de 2025 e a diretriz dele para a Europa. Você está se preparando para entrar e lutar a nossa guerra contra a Rússia na Ucrânia. Se prepara, dobra a aposta, amplia a produção militar e industrial, cancela todos os programas sociais, joga todo o dinheiro nos gastos militares e se prepara de verdade. Agora a gente está vendo tudo isso acontecer. Essas manchetes dizendo que a Rússia está pensando em começar uma guerra com a Europa? Não. Os Estados Unidos é que estão empurrando a Europa para dentro de uma guerra por procuração com a Rússia. É isso que está realmente acontecendo. É por isso que a Rússia está usando uma estratégia russa para traçar uma linha vermelha bem clara e ousada, sabendo das consequências de para onde essa guerra vai e de como ela vai afetar, prejudicar e destruir a Europa, ao mesmo tempo em que causa uma dor enorme para a própria Rússia. A guerra no Irã quase certamente vai começar. Vai começar assim que os Estados Unidos estiverem prontos. E antes disso, eles já estão travando esse tipo de conflito constante, de baixa intensidade. Basicamente uma guerra de baixa intensidade contra o Irã, mesmo durante as negociações de paz. E claro, eu estou na Ásia e vejo os Estados Unidos aumentando continuamente seu poder militar por aqui. Eles estão conectando as Filipinas, a Coreia do Sul e o Japão numa espécie de OTAN de fato, onde todos compartilham informações, usam as mesmas armas e integram suas forças sob o comando militar americano. Eu estou vendo isso acontecer agora. Então eles estão se preparando para escalar em todas as frentes. Estão em guerra com o multipolarismo, porque entendem que do jeito que as coisas estão, o multipolarismo vai vencer. E se as pessoas enxergarem isso, entenderem isso, encararem essa realidade, elas vão estar preparadas para investir nessa luta de verdade que está acontecendo agora. Não na fantasia de que os Estados Unidos vão simplesmente desaparecer sozinhos. E o multipolarismo vai ter uma chance de prevalecer, não importa o que os Estados Unidos façam. Essa é a minha mensagem. Não é que os Estados Unidos sejam imparáveis, é que eles estão apostando numa estratégia de tudo ou nada. E se a gente entender isso e investir no multipolarismo e num equilíbrio justo de poder entre as nações no futuro, a gente pode evitar um cenário em que os Estados Unidos dominem todos os países depois de destruir absolutamente tudo. Acho que todos nós concordamos que esse não é o futuro que queremos. Como você disse, tem aquela frase: a China constrói, os Estados Unidos bombardeiam. Os Estados Unidos querem bombardear. Não dá para bombardear todo mundo, claro. Mas o que eles querem é enfraquecer e desacelerar esse processo. E vão fazer isso, por mais fracos que fiquem. De novo, um império em declínio não significa um império menos agressivo. Não quer dizer desistir e jogar a toalha. Não. Um império só desiste e se rende quando já acabou. E impérios só acabam de verdade. Não porque seus governantes dizem, bom, terminamos aqui, vamos nos aposentar. Não. Normalmente isso acontece porque surgem outros que querem substituí-lo, tomar o seu lugar e, com sorte, nem sempre, mas com sorte, construir algo melhor.
A política dos Estados Unidos, tanto externa quanto interna, não é comandada por Donald J. Trump. Não é dirigida pelas pessoas em Washington. E também não é controlada por Israel, um país menor que Nova Jersey, com uma população menor que a da cidade de Nova York, totalmente dependente dos Estados Unidos. Quem realmente controla e direciona tudo são os interesses corporativos americanos. As maiores e mais poderosas corporações do país vêm moldando a política interna e externa dos Estados Unidos há muitas e muitas décadas. São elas que financiam os centros de pesquisa e formulação de políticas, aqueles think tanks que publicam relatórios que são verdadeiros roteiros. Se você ler, vai ver que eles só seguem a lista, um item depois do outro. Se você olhar para o pessoal de níveis mais baixos, em qualquer governo presidencial, seja republicano, democrata, tanto faz, tá cheio de gente vinda desses institutos de pesquisa, criados, dirigidos e presididos por grandes corporações. Então, se você quer se opor a algo nos Estados Unidos que realmente esteja impulsionando tudo isso e que faça diferença de verdade, sem ser só distração, comece a focar nas corporações. Pare de dar dinheiro para elas. Crie alternativas. Em vez de gastar com essas gigantes americanas, procure outras opções ou crie as suas. E insista nisso. Não é uma questão de, grandes empresas são ruins. Não, grandes empresas são só grandes empresas. É sobre quem está no comando e como essas empresas são usadas. Existem grandes companhias na China que fazem um bem enorme. A questão é colocar o propósito acima da busca cega pelo lucro. É só isso. É simples assim. E se os americanos começarem a exigir uma sociedade que coloque as pessoas e o propósito em primeiro lugar, antes do lucro e do poder, isso vai fazer diferença. Porque faz diferença em outros países que já fazem isso. Mesmo que seja num grau pequeno, melhora a vida de todo mundo, de cima a baixo na sociedade, de forma impressionante. Então, essa é a minha mensagem final. É o que as pessoas podem fazer de forma ativa em relação a isso, se não puderem fazer mais nada.